Olá, sexto ano, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Vitória. E hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi apresentada para vocês na aula passada, que tem como assunto acentuação de hiatos e ditongos das duas páginas 194 e 195 com as questões de 1 a 4. Na primeira questão é apresentado para vocês um grupo de palavras e que nisso vocês devem dividir em dois grupos essas palavras. O primeiro grupo são palavras nas quais essas vogais são pronunciadas na mesma sílaba. Ou seja, quando as palavras elas são pronunciadas na mesma sílaba, esse encontro vocálico ele continua na mesma sílaba, a gente vai ter os ditongos. E quando essas palavras, essas vogais, esse encontro vocálico não são pronunciados na mesma sílaba, eles vão fazer parte do grupo de hiatos. Relembrando o que são esses encontros vocálicos, são os encontros quando nós temos duas vogais em uma palavra, como está aqui marcado em negrito para vocês, na palavra guarda, o U e o A, na palavra zou, a letra O e a letra O, na palavra cair, o A e o I, e assim, como vocês podem ver nos restantes das palavras, está grifado, tá bom? Então, a primeira palavra que a gente vê desse grupo é a palavra guarda. Guarda. Ao fazer a pronunciação, ao fazer também a separação silábica dessa palavra, a gente vai ver que as duas vogais, elas continuam na mesma sílaba. O U e o A, eles fazem parte nessa palavra da mesma sílaba. Então, vai fazer parte do grupo 1, que são o grupo dos ditongos. Já a palavra zou, quando eu a falo, eu posso perceber que há a emissão de dois sons, zou, zou. Então, quando eu faço a separação silábica, essas duas vogais, a letra O e a letra O, elas não continuam na mesma sílaba. Então, se elas não continuam na mesma sílaba, elas irão fazer parte dos hiatos, do grupo 2 aqui na atividade. Do mesmo jeito, será a palavra cair, cair. Ao fazer a pronunciação, ao fazer a separação silábica, a gente pode perceber que essas duas vogais, elas não permanecem na mesma sílaba. Sendo assim, elas são chamadas de hiato. E do mesmo jeito, vocês teriam que fazer com as outras palavras, que seriam raiz, quase, louco, afiado e série. Então, aqui eu deixei para vocês cada palavra destacada e feita a separação silábica para que fosse possível vocês entenderem melhor. Então, no grupo de ditongos, a gente tem a palavra guarda, a gente tem a palavra quase, a gente tem a palavra louco, a gente tem a palavra série. Já no grupo 2, que são os hiatos, que são quando as vogais elas não permanecem juntas na mesma sílaba, o encontro vocálico não permanece na mesma sílaba. A gente tem zou, a gente tem cair, a gente tem raiz e a gente tem afiado e a palavra saída. Já na questão número 2, a gente tinha que fazer a análise dessa tirinha do Overman. A questão 2 diz o seguinte: leia a tirinha. Overman, descobri quem anda passando trote em você. Ótimo, pode dizer. Por telefone é perigoso. Encontre-me às 15 horas no viaduto do chá. E à noite, aí, o seu disfarce. Estou ouvindo. 2 horas de atraso. O que será que houve? Então, né, só pela essa questão da linguagem verbal, dessa linguagem não verbal, a gente pode ver que provavelmente ele foi enganado e que era novamente um trote. Então, na questão vem na questão 1, não, no item A da questão 2 tem o seguinte: na tira, o humor se baseia no anonimato de quem passa trotes na personagem Overman. Considerando isso, por que a pessoa que iria se encontrar com ele não compareceu? Então, disso a gente pode pressupor que provavelmente essa pessoa não apareceu porque seria ela mesma
que estaria passando o trote para o Overman. Então, no item A, vocês podem colocar essa resposta. Provavelmente porque a ligação era um trote. Já no item B, tem o seguinte. No segundo quadrinho, há duas palavras em que ocorre um hiato. Quais são elas? Eu vi que algumas pessoas nessa questão colocaram a palavra chá. Só que chá não tem um encontro vocálico, não tem essas duas vogais juntas para que eu possa saber se há ou não uma separação desse encontro vocálico na mesma sílaba. Então, é impossível que seja a palavra chá. Então, a gente pode ver que no segundo quadrinho são as palavras viaduto e aí. Aí. Item B, as palavras viaduto e aí. No item C, tem o seguinte. Quais delas é acentuada? Como você conclui que nessa palavra pode ocorrer o hiato e não ditongo? A palavra aí. Porque a letra I, no caso que é acentuada, é a sílaba tônica, a sílaba que tem mais força dentro dessa palavra. Se não houvesse acento, a palavra seria um ditongo. Portanto, não poderia ser separada as sílabas e corresponderia à interjeição ai. Não seria a, i, seria ai. Quando você escorrega, quando você bate em alguma coisa, você diz ai. Não seria aí, não seria a indicação de um local, como é no caso da tirinha. No item D temos a seguinte pergunta. Há um hiato ou um ditongo no terceiro quadrinho? Qual? A gente vai dizer que sim, no terceiro quadrinho há um hiato e também há um ditongo. O hiato é a palavra duas, porque ao fazer a separação silábica, a gente pode perceber isso, duas. E um ditongo, que é quando não se separa, que é a palavra ouve. Ouve, do verbo haver, que ficaria H-O-U, tracinho, V-E, a separação dessa palavra, ou seja, haveria esse encontro vocálico, essas duas vogais continuariam juntas na mesma sílaba. E temos a última questão, que é a questão... Não, perdão. Temos a terceira questão, a última questão é a questão 4, que é sobre o poema A Lua. Tem o seguinte, leia o poema. A lua. A lua pinta a rua de prata e na mata a lua aparece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa? E temos dois itens, o item A e o item B. O item A diz o seguinte: no poema há duas palavras terminadas em ditongo eu. Quais são elas? Se são ditongos, a gente sabe que essas duas vogais elas vão continuar juntas no mesmo som, tá bom? Então, serão as duas palavras que vocês podem ver. Esqueceu e céu. Esqueceu e céu. No item B, tem o seguinte. Observando a sonoridade das palavras, o que diferencia a pronúncia da letra E apresentada no ditongo? Esqueceu, a letra E, é pronunciada com um som fechado. Esqueceu, esqueceu. E em céu, a letra E é pronunciada com um som aberto, ou seja, tem até mesmo a questão de uma tonacidade maior, principalmente por conta do acento. Já no item 4, a gente vai ver o seguinte. Complete as frases com as palavras a seguir, acentuando-as quando necessário, que são as palavras troféu, baú, joia, juiz, saída, heróico e ideia. Aqui eu vou explicar para vocês essa questão da acentuação. No item A é a palavra baú. O baú foi colocado no quarto da criança. No B não havia nenhuma indicação de
saída de emergência. No item C, o troféu foi recebido pelo campeão da corrida. No item D, a namorada recebeu uma joia como presente. No item E, o juiz declarou o final do jogo. No item F, João teve uma ideia que salvaria seu time. G, o ato heróico daquela bombeira foi o que salvou a criança. Para a gente lembrar o porquê que essas palavras são acentuadas, a gente pode ver também naqueles quadrinhos verdes da página 194, 195, onde tem anote aí. Mas dando uma explicação bem rapidinha para vocês entenderem melhor, a palavra baú, ela é acentuada porque ela é um hiato, e a gente vê e ouve que há a emissão de dois sons, ba-u, ba-u. A gente não fala bau, a gente fala ba-u. Do mesmo jeito, igual aquela interjeição da questão passada. A, I, tá bom? Então, ela vai ser acentuada porque, senão, ela formaria um hiato. Como eu falei, ficaria bau. Ela seria um ditongo, ficaria bau. Mas a palavra baú é um hiato, há uma separação. E já na palavra saída, a gente pode lembrar da regra que as letras I e U continuam a ser acentuadas se formarem hiato, mas estiverem sozinhas ou seguidas de S, tá bom? Mas, e professor, e na palavra troféu, que é um ditongo, por que é acentuada? Porque tem a seguinte regra: os ditongos abertos, ei, eu, oi, eles são acentuados. E é isso, gente. Obrigada.